E aí galera, eu sou o André Rodrigues do Minha Comida e eu tô aqui para ensinar para vocês hoje uma receita muito especial. É uma receita especial do Dia dos Namorados. Você que não quer enfrentar aquelas filas imensas dos restaurantes, faz essa receita que vai ser um sucesso para seu namorado ou para sua namorada. Vamos lá? Lembrando que todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo com as quantidades. E como vocês viram, essa receita ela tem duas partes. A primeira que é aquela rosa que fica em cima e a segunda que é o creme. Que hoje eu vou fazer de camarão, mas vocês podem fazer de frango, de carne, o que vocês quiserem fazer. A massa ela é bem simples de fazer. A gente vai pegar um bowl, a gente joga o ovo, a manteiga, o corante, que é o que vai dar aquele vermelhinho na rosa. Depois que a gente misturou o ovo, a manteiga e o corante, a gente vai bater um pouquinho até ele ficar bem uniforme. Pronto, nem precisa de batedeira. Agora a gente vai pegar e jogar a farinha aqui dentro e mexer mais um pouco. Essa é a hora que a gente vai acertando o ponto da massa com a água. Vai ser mais ou menos 1/4 de xícara. Se você não tiver um medidor, vai no olho mesmo. Despeja a água aos poucos, porque às vezes a umidade da sua farinha é diferente, não vai explodir água ou talvez precise de mais. E por último, depois que ela estiver nessa consistência aqui, ó, você vê que ela não está dura e ela ainda está grudando muito na mão. Mas essa é a consistência certa, porque se você deixar ela um pouquinho mais pesada, a florzinha vai ficar muito dura. Agora a gente vai colocar o fermento. A gente vai colocar uma colherzinha de café, bem rasa, para ele não crescer muito. A gente chegou a esse ponto da massa. Vou mostrar de pertinho. A gente vai deixar essa massa descansando agora por 15 minutinhos. É muito importante essa etapa, senão sua receita não vai dar certo e sua massa não vai ficar tão macia quanto deveria ficar. Então deixa lá descansando 15 minutinhos, enquanto isso vai lavando as louças. Depois que sua massa ficou descansando por 15 minutos, a gente vai despejar ela sobre a nossa bancada enfarinhada e vai trabalhar essa massa, sovando ela um pouquinho até ela parar de grudar. Para isso, a gente vai precisar de um pouquinho mais de farinha de trigo. Você vai jogando a farinha de trigo e vai sovando essa massa. Vai jogando farinha de trigo até ela parar de grudar da sua mão. Enquanto isso, você já pode deixar seu forno pré-aquecendo a 180 graus. Pronto! Depois que a gente fez isso, a massa parou de grudar na mão. Ela dá uma grudadinha, mas é pouca coisa. Mas ela já está muito mais fácil de trabalhar e não ficou dura. A gente vai enfarinhar a nossa superfície novamente e agora a gente vai abrir. Essa massa é uma massa um pouquinho complicada de trabalhar porque ela gruda muito. Mas você abrindo ela sempre com a mesa enfarinhada e sempre com farinha sobre ela, você não vai ter problema. Então deixa sempre um potinho de farinha do lado quando você estiver mexendo nessa massa e vai jogando conforme vai precisando. Você vê que seu rolo começou a grudar na massa, você joga mais um pouquinho de farinha, não tem problema. A gente vai abrir e deixar ela bem fininha, menos que meio centímetro. Não esqueça de sempre estar jogando a farinha sobre a massa. E outra dica também é você ir virando ela de lado e passa a farinha dos dois lados. Você passa a farinha de um lado, vira, passa a farinha do outro lado e volta a abrir.
Eu vou cortar um pedacinho dela aqui e mostrar pra vocês a espessura de como fica. Aqui, ó. Ela tem que ficar nessa espessura. Agora com o cortador, eu tô usando esse aqui, ó. A gente vai pegar e cortar círculos em toda a nossa massa. A gente vai precisar de 10 círculos. Se você não tiver um cortador, você pode usar uma tampa de algum potinho, um copo, o que você tiver em casa. O importante é que não seja muito pequeno, porque senão sua rosa vai ficar pequena e não vai ficar legal no prato. Vamos cortar os 10 círculos. Pronto, aqui nós temos nossos círculos. E a gente vai colocar o primeiro, o segundo com uma pontinha em cima do outro, o terceiro da mesma forma, o quarto e o quinto. Vamos fazer isso com o outro. 1, 2, sempre deixando a pontinha. 3, 4, 5. Eu vou pegar e passar um pouquinho de manteiga nessa metade deles aqui, ó. Nessa metade desse lado. Faço isso dos dois lados. Porque ele fica com um gostinho amanteigado. Depois que você fez isso, 1, 2, 3, 4, 5, você vai vir do último e vai dobrar ele ao meio. Vai vir do penúltimo e dobrar ao meio, e fazendo isso em todos os círculos. Pronto. Dobrei todos ao meio, vou fazer com esse aqui agora. Feito isso, agora é a mágica que vai transformar isso aqui em rosas. Você vai pegar do primeiro que você colocou e vai enrolando ele, dando uma apertadinha de leve para ele grudar, mas não apertando muito, porque senão você vai perder a definição da rosa. Depois que você enrolou ele todinho, você já vai ter a rosinha aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai abaixar algumas pétalas para ficar mais parecido ainda com a rosa. Beleza, vamos fazer isso com o outro agora e daqui a pouquinho eu mostro para vocês como ficou. Então vocês viram como foi o processo de modelar as rosas. Não é algo difícil e é algo rápido que você pode fazer. Essa receita dá pra gente fazer 4 rosas. Hoje, como eu vou usar um prato menorzinho, eu só vou usar 2 rosas. Mas aí você fica livre para fazer o jeito que você quiser. Essa apresentação que eu vou mostrar hoje é só uma sugestão. Depois que a gente modelou as nossas rosas, a gente vai levar elas agora ao forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutos. Enquanto isso, a gente vai preparando a outra parte da receita, que é o molho do camarão. Vamos para a segunda parte da receita, que é o creme de camarão. Se você tiver alergia ou não gostar de camarão, é só você substituir por frango ou carne. Primeiro a gente vai temperar o camarão. Eu já tenho ele aqui limpo e descascado. E eu vou colocar num bowl. E eu vou temperar ele somente com alho em pó, pimenta do reino, sal e um pouquinho de limão. O tempero é a gosto. Só não coloca muito alho porque, né? Aqui eu já temperei ele com sal, pimenta do reino e alho em pó. Agora eu vou pôr um pouquinho de limão, só para dar aquele gostinho bom. Aí você dá uma mexidinha para que o tempero pegue em todos os camarões. Agora nós vamos aquecer nossa frigideira um pouco e colocar as 2 colheres de manteiga que está na receita. A manteiga ela queima muito fácil, então a gente tem que ter muito cuidado. Quando ela começar a derreter, a gente vai colocar agora a cebola. Depois que a manteiga derreteu completamente,
e dei uma refogadinha na cebola, não deixa ela queimar porque senão vai ficar escuro, tanto a manteiga quanto a cebola. Agora a gente vai jogar o nosso camarão que a gente já tinha temperado. Dá uma mexidinha para que toda a cebola com a manteiga fique em todos os camarões. E agora você vai deixar ele um pouquinho até ele ficar cozido. Muito cuidado, porque se você passar do ponto o camarão, ele fica borrachudo. Mais ou menos 3 minutos depois, ele já vai estar no ponto de continuar a receita. Ele ainda vai estar durinho, mas ele vai terminar o cozimento conforme a gente for finalizando a receita. Agora a gente vai acrescentar o creme de leite. Depois que você acrescentar o creme de leite, você vai deixar mais um tempinho até ele dar uma engrossadinha. Mais uns 2 minutinhos. Aqui eu estou trabalhando com fogo alto. Depois que o creme de leite começou a ferver assim, totalmente, você espera uns 2 minutinhos e acrescenta o queijo. Agora é hora de mexer bem. Mexa bem para que esse queijo incorpore com todo o creme de leite. Depois que você incorporou todo o queijo, você desliga o fogo e deixa o seu camarão descansando no fogo desligado por 5 minutos, que é o tempo que vai terminar de assar as nossas florzinhas. E agora é hora da gente montar o nosso prato. Aqui eu tenho as nossas rosas que saíram do fogo. Ficou 40 minutinhos. Para dar um brilho nela, você pode passar um pouco de manteiga. Aqui eu estou usando esse prato quadrado. E o que eu vou fazer? Para o prato ficar mais colorido, eu cortei 4 tirinhas de aipo, menor um pouco que o prato. E eu vou fazer como se fosse um jogo da velha. Feito isso, eu vou colocar o camarão aqui no meio e a rosa por cima. Cuidado para ele não escorrer as laterais. Se acontecer isso, é só você pegar um papel toalha e limpar. Agora é a hora que a gente vai colocar a rosa por cima. E a gente finalizou o nosso prato. Se você quiser dar um toquezinho a mais, você pode salpicar parmesão em cima da rosa, que fica bem bonito também. Eu vou mostrar agora no detalhe para vocês verem como ficou. E essa foi a receita especial Dia dos Namorados. Eu criei ela especialmente para minha esposa e eu tenho certeza que se você fizer para sua namorada, para o seu namorado, ele vai se surpreender. Se você fizer essa receita, poste ela com a hashtag Receita Minha Comida. E se você gostou do vídeo, dê o seu joinha e não esqueça de se inscrever no nosso canal também. Até a próxima!